Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Olá, bem-vindos a mais um programa Mesa Crítica, um programa de entrevista semanal da sua Alagoas Web TV, realizada em parceria pelos portais Cada Minuto e Página 181. O nosso entrevistado de hoje é Omar Coelho, ele que foi por 2 vezes presidente aí da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de Alagoas. Ele também é presidente do Podemos e conselheiro aí do CSA. Seja bem-vindo, doutor Omar. E a pergunta que a gente começa é essa: como foi que o senhor ingressou aí toda essa atividade política, desde a OAB até essa atividade fim realmente política pelo Podemos? Ricardo, na verdade, a minha militância política e de classe, começou já em 1994, quando assumi a Associação dos Procuradores de Estado, a estadual. Depois fui 3 vezes eleito presidente da Associação Nacional de Procuradores e culminou com a minha chegada na OAB, por 2 mandatos. Terminada essa minha militância classista, surgiu a oportunidade de, em 2014, ser candidato a deputado federal, que terminou desaguando na minha candidatura ao Senado, onde tive praticamente 140 mil votos, sem estrutura alguma. E aí meu nome ficou nesse meio. Quando foi o ano passado, no mês de maio, eu tive um contato com o senador Álvaro Dias, que me convidou para ser presidente do Podemos. Dito isso, pensei que a coisa ia ser simples, mas começaram aí as injunções para não deixar que a gente assumisse o partido. Primeiro do deputado Cícero Almeida, que detinha o poder do antigo do PTN, que hoje é o Podemos. Depois o deputado Antônio Albuquerque também tentou conseguir a presidência. Depois os dois se uniram. O fato é que, quando foi em outubro do ano passado, eu fui confirmado como presidente do Podemos e posso garantir a você que, de todas as presidências que eu já ocupei, e já fui 9 vezes presidente de alguma entidade, sem dúvida alguma, essa 10ª é a pior de todas, porque eu nunca pensei que presidir um partido, e um partido sem estrutura, um partido pequeno, fosse uma coisa tão difícil. E realmente não me anima, não gostei. E outro fato é que o Podemos, apesar de ser um partido pequeno e uma marca nova no mercado, ele tem um grande diferencial, que é o nome de um senador conhecido, principalmente no sul do país, um homem de bem, um homem decente, que tem uma carreira limpa e é nosso candidato a presidente da República, que é o senador Álvaro Dias. Esse é o grande diferencial do Podemos, o que faz colocá-lo entre hoje um dos grandes partidos. Como é que está o Podemos hoje em Alagoas? Doutor Omar, muita dificuldade pelo que o senhor falou, mas como é que estão os diretórios municipais? Ele já abrange todos os municípios? Não abrange todos os municípios. Nós temos ainda uma situação de manutenção, inclusive, de boa parte dos diretórios existentes. Nós tínhamos 58 diretórios, nós vamos chegar a 70 mais ou menos, e até o final dessas filiações eu pretendo alcançar talvez 80 diretórios, porque hoje tem uma situação muito complicada. E aí é o grande problema, principalmente do Podemos. Para você ter uma ideia, quando assumi, e eu por ser advogado e gostar das coisas corretas, fiz um levantamento em relação ao partido, e o partido não prestava seus compromissos com a Justiça Eleitoral regularmente, principalmente na parte financeira, de finanças, desde 1997, quer dizer, tem 20 anos que o partido tem pendências, é proibido de receber fundo partidário, por esse tempo todo. A primeira coisa que eu fiz foi contratar um bom contador
e um advogado, e vamos cuidar dessa parte. E aí nós perdemos praticamente o final do ano todo cuidando disso, para tentar dar ao partido realmente aquilo que ele necessita. E nessa mesma situação estão todos os diretórios. Então a situação é muito complicada. Usava-se o Podemos apenas para regularizar no período eleitoral, deixar apto a fazer aquelas coligações. É um tempo de TV pequeno, mas é um tempo de TV. E aí jogava a eleição, passava a eleição, se ganhava o que se ganha, porque a prática, principalmente de muitos que têm esses partidos pequenos, é negociar. Era uma legenda de aluguel. É uma legenda de aluguel, infelizmente, né? É negociar e depois esquece de novo. Só que se esquecem da responsabilidade hoje que tem um presidente de um partido, né? Primeiro, ele empresta o seu CPF e aí o que tiver de pendência vem para ele. Segundo, o partido, qualquer partido, e aí é que está talvez o problema da legislação, é que seja o Podemos de Coité de Noia e o de São Paulo tem as mesmas obrigações. Então hoje tem que ter um contador, tem que prestar regularmente, mensalmente, contas à Justiça Eleitoral, né, através de suas prestações de contas, e isso não acontece, convenhamos. A gente sabe que não. Porque se o partido, digamos, o estadual hoje não recebe um centavo do Diretório Nacional, imagine os municipais. Então está tudo jogado, é realmente uma coisa de assustar, sabe? E isso tem me angustiado, porque eu sempre trabalhei dentro da normalidade, dentro da legalidade, prestando conta. E nós temos feito isso desde outubro para cá. Mas o passivo todo que eu tenho que assumir, que nós tivemos que assumir. Isso há um desgaste, e além disso, essa questão das transações para que se viabilize o partido, porque há, sem dúvida alguma, um interesse do Diretório Nacional de eleger um deputado, né? Essa é uma obrigação praticamente para os partidos sobreviverem, ou conseguir aquele 1,5% do eleitorado para poder tentar uma sobrevida, que dos 30 e poucos partidos que nós temos no Brasil, hoje se espera, as previsões é que após 2018 nós já recuamos para 15 partidos, né? E o ideal é que a gente perdesse mais partidos e ficasse enxuto, cada um com uma linha ideológica e pronto. Não tem para que essa festival de partidos no país. Doutor Marco, a diferença hoje do Podemos para o antigo partido, uma gestão que mudou, lógico, essa gente já conhece aqui, que mudou aqui em Alagoas, a gente bem conhece o senhor pela sua longa data aí de militância política, mas nacional, a estadual, o que mudou? Veja, na verdade, Ricardo, o Podemos é um partido familiar, né? Vamos ser claro que eu sou bem transparente. É um partido que foi criado pela família Abreu e que está em sua terceira geração com a deputada Renata Abreu. O que difere é a visão que a deputada Renata Abreu deu ao antigo PTN. Ela, como viu que o partido era um partido que tinha se tornado um partido de aluguel, apesar de que já no passado já tivemos um presidente da República, que foi o Jânio Quadros, né? O PTN, para quem não se lembra, é aquele partido da vassourinha, né? Então, ela viu que o partido não tinha o que mudar mais. Ela mudou o conceito totalmente. Primeiro, ela foi buscar na campanha do Obama, Nós Podemos, o nome. Não se ligou, eu acredito, que existe na Espanha um Podemos, que é um partido de extrema esquerda. Inclusive, eu tenho meu genro, é espanhol, eu tenho uma filha que mora na Espanha, e quando eu liguei para ela para dizer que tinha assumido a presidência do Podemos, o meu cunhado, que não é um esquerdista, né? O meu genro, que não é um rapaz de esquerda, ele se assustou, né? Porque lá é extrema esquerda mesmo, só falta pegar em armas o Podemos espanhol. Mas ela, nesse conceito, primeiro, ela fez uma consulta popular e o Podemos é o primeiro partido no Brasil que defende a democracia direta, aquela que o filiado repercute nas decisões do partido. A grade das redes sociais é feita para receber as consultas
dos seus filiados e aí dá o caminho que o partido deva seguir. Por isso que o Podemos, até o Álvaro Dias chama de movimento, ele não tem uma ideologia determinada. Para cada causa, ele terá uma posição, ouvindo as suas bases. Isso é um diferencial muito democrático, não é, doutor? Sem dúvida alguma. E a semana passada eu recebi um jovem de 17 anos, eu fiquei encantado com o rapaz. E na conversa eu disse o que foi que despertou. E você vê que ainda tem na juventude um segmento muito forte que estão discutindo realmente política e desenvolvimento do país como um todo. Não são alienados como a gente tanto pensa. E ele disse, o que me chamou a atenção, e é por isso que eu estou aqui para conversar com o senhor, é sobre a democracia direta. Essa aproximação que nós vamos ter, o povo, com as decisões do partido. Além, logicamente, que, segundo ele, da história do Álvaro Dias, que ele foi pesquisar e está se engajando nessa campanha. Alguns partidos mudaram a denominação e realmente mudaram a sua ideologia, por exemplo, como o senhor citou aqui, o Podemos. Mas outros, nem tanto. O PMDB, que fez suas mudanças, democratas e o próprio Partido Progressista, todos eles estão mudando as siglas, mas as velhas pessoas e os mesmos ideais continuam. Doutor Mar, como é que o senhor observa essa mudança de nomenclatura, mas que as ideologias e os seus dominantes continuam os mesmos? Isso não é nocivo para a democracia? Olha, eu acho que isso é muito triste para o país, né? Nós temos um laço hoje de uma política familiar, né? A herança política passa de pai para filho e as condutas, com raras exceções, continuam as mesmas. Isso nos dá um olhar para adiante que não nos anima tanto, né? Porque com essa prática que levou o país a essa situação hoje, do jeito que a política está preparada, por exemplo, hoje eu ouço muito, se não Massa é candidato, as coisas vão mudar. E aí você, quando começa a sentar para discutir, parece que ninguém mudou nada, né? As pessoas que chegam para lhe ajudar, chegam através de querem recursos, não querem outra coisa. Ideologia é uma coisa que não se tem valor, o que se quer é votos não sei aonde e custa quanto. Isso aqui é muito feio e isso desanima qualquer cidadão de bem a ingressar na política. A gente faz aí a torcida que isso mude, então esse ano é um ano para que se realmente crie um marco. A gente vai para um rápido intervalo e vai voltar discutindo democracia, partidos políticos e também questões sociais aqui dentro do nosso estado. É um minutinho só. De volta aqui com o doutor Omar, a gente está discutindo de tudo, de política e segurança pública. Doutor Omar, vamos continuar aí nessa avaliação política. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação hoje dos governos, dos nossos governos aqui no estado, tanto o estadual como o municipal, os prós e os contras que o senhor verifica aí nessas duas gestões. Eu, filiado a um partido, poderia ter uma posição política, mas coisa que não farei, na análise das duas gestões municipais e estadual. Veja bem, em relação ao governo do estado, a gente vê que o governador Renan Filho tem tocado de forma muito equilibrada o estado. Ele é um cara voluntarioso, né? Ele não para, mas soube receber um estado que não estava tão ruim,
isso é bem verdade, o período que o PSDB passou no governo, apesar de a gente ter muita crítica em relação à forma de agir, né? O governo sempre muito na dúvida de que não tocava as coisas, mas isso era um estilo do próprio governador Teotônio Vilela, e parece que é do partido, né? Os tucanos, ele tem essa mania de andar em cima do muro e ficou conhecido por isso. Mas o governador Renan Filho teve um mérito de, primeiro, não preencher todos os cargos em comissões, né? Segurou, manteve firme. E teve um defeito para mim, que eu acho, aumentou muito a carga tributária, né? O empresariado hoje vive sufocado e a máquina fazendária sempre em cima, cobrando para gerar esse superávit que ele tem hoje e possa fazer essas obras todas que tem desenvolvido, principalmente na área viária, né? Que estão abrindo aí pistas e mais pistas, tanto dentro de Maceió como daqui a ligação de Arapiraca, que é uma coisa que eu não entendo como, pela ligação que o governo passado tinha, né, com Arapiraca, nunca ninguém pensou fazer isso, então é um mérito do governo. E trabalha realmente com seriedade. Eu sou um incentivador desse governo estadual, indiscutivelmente, independendo do lado político que nós estejamos. No mesmo caso, eu faço referência ao prefeito Rui Palmeira, né? Ele já pegou uma prefeitura que já estava cambaleante, que tinha tido um pico de popularidade e de obras razoáveis, mas depois houve uma queda muito grande. E o que atrapalhou, na verdade, o Rui nesses últimos anos foi essa chuva desenfreada, né, que não tem quem resiste. E aí o exemplo de hoje é você olhar São Paulo como está, né? Tem a estrutura que tem, mas ninguém resiste a muita água. Isso é indiscutível. Mas é um governo equilibrado, mas peca apenas também pelo lado tucano, né? De não privilegiar servidores públicos, que isso é uma prática comum dos tucanos, eles não parecem ter uma boa relação, e isso faz com que o serviço caia um pouco. Mas, de uma maneira geral, eu sou um incentivador também e defendo a qualidade dos serviços hoje da atual gestão municipal. Um ponto muito bem tocado pelo senhor, doutor Omar, é essa questão de que o Estado está criando aí grandes obras, como a criação de hospitais, hospitais da mulher, hospital metropolitano, abrindo estradas. Mas eu queria saber, doutor Omar, mas se vão abrir tantas obras, e há questões de concurso público, isso é que vão fazer? Vão terceirizar? O ideal não seria concurso público? Já não deveriam estar pensando em concurso público justamente para, por exemplo, essas duas obras grandes? E o HGE, porque ele não foi ampliado. São obras assim que realmente, obras ligadas à saúde, que mereciam uma atenção mais especial, principalmente em nível de concurso público, doutor Omar. Isso sem dúvida alguma. E esse é um diferencial que nenhum governante tem e que o ex-governador Ronaldo Lessa teve. Quando você vê hoje o prestígio que o Ronaldo Lessa tem e continua tendo, boa parte é porque realizou vários concursos públicos e concursos com seriedade, não arrumadinho para beneficiar a OB, que sempre foi uma prática aqui no estado de Alagoas, né? Sem dúvida alguma, na parte estrutural, o governo do estado tem dado um show, né? Agora, é necessário, e eu acredito que isso deve estar na programação, né? O próprio secretário de Saúde, o colega nosso, advogado Christian, é um cara muito preocupado com isso. Eu acredito que agora no segundo semestre, passadas as eleições, porque na verdade estamos agora num período impeditivo, né? Vai começar agora, mas tem que dar condições. E não acredito, sinceramente falando, que nem o povo vai concordar com essa terceirização desse serviço. É essencial que o Estado se volte, aí nisso eu tenho uma visão bem crítica em relação ao Estado, mas é necessário que o Estado se volte a dar realmente estrutura às carreiras de Estado. E a medicina, por exemplo, eu entendo como uma carreira de Estado. Se é uma obrigação do governo, do Estado, dar uma educação, dar uma saúde, uma segurança de qualidade, sem dúvida alguma, essas profissões que estão dentro desse sistema têm que ser tratadas como carreira de Estado.
e com condições de serviço, qualidade. Agora, uma coisa é bom que se frise, tem que se exigir, porque na verdade a gente vê essas manifestações, esses movimentos, onde se cobram qualidade de serviço, mas embutido está sempre a remuneração, e após conseguir a remuneração, todo o resto é esquecido. Eu li essa semana que passou uma notícia que não me parece que foi no Canadá, o governo ofertou um reajuste à classe médica de lá e eles se negaram porque se não tivesse a condição de serviço, a qualidade de serviço, eles não queriam o reajuste. Então vocês veem o que é uma consciência e aonde nós estamos ainda a desejar em relação a isso. Outra obra que seria muito importante é essa duplicação aqui da L101 Norte, indo até a cidade de Maragogi. O que a gente está vendo é só a construção do viaduto ali na descida do São Jorge. Uma obra como essa iria desenvolver mais ainda todo o litoral norte. Doutor Mac, diga-se de passagem, são praias maravilhosas, mas a estrada é muito complicada. Realmente, e depois que o nosso ministro Maurício Quintela praticamente duplicou Maceió, Recife, pelo interior, né, pela BR, nós ficamos totalmente esquecidos aqui na L101. Por enquanto, o governo tem dado uma ênfase muito grande a esse litoral sul, né, para ir a pista para Arapiraca, e realmente você disse, pelo menos que é do conhecimento nosso, e eu, como passo lá todo dia, que eu moro no Guaxuma, só tem, por enquanto, o viaduto sendo construído e não vejo nenhuma abertura de outro caminho, a não ser aquele trechinho muito pequeno do shopping até o viaduto. Não é? Mas isso está dentro de uma programação e queira Deus que nós chegamos e alcancemos isso, porque trará, sem sombra alguma, o desenvolvimento necessário para uma região tão linda. E esse projeto Costa Dourada, eu era pequeno, né? Eu tenho 57 anos hoje, eu era pequeno e já ouvia. Costa Dourada, é o futuro, e ainda estamos nessa situação. Uma notícia que chamou a atenção no início da semana passada foi a desistência aí do prefeito Rui Palmeira em sair candidato às eleições deste ano, 2018. A notícia, assim, para uns foi uma surpresa, para outros nem tanto, já que ele não estava fazendo, não dava demonstrações pessoais de que iria sair candidato. Mas, politicamente, como é que o senhor avalia essa desistência? Ricardo, politicamente eu acho que foi uma tragédia para quem pensava na oposição. Né? É um grande nome, é um político com não só tradição política, que teve o avô, o pai, 2 vezes governador, senador, um homem íntegro. O próprio Rui, que tem um comportamento realmente pautado na probidade e na decência. Mas, se você olhar realmente para a situação, ele fez a opção certa em relação a Rui Palmeira. Por quê? O cara tem 2 anos e 9 meses de gestão pela frente. Né? Um compromisso que tinha assumido, e não é carreirista, né? Porque ele nunca foi. Então, esse compromisso dele com a tradição, com a história, eu acho que está dentro do contexto. O que deixou foi todo mundo com as calças curtas. Por quê? Porque na esperança de tê-lo como governador, ninguém pensou numa segunda opção. Né? Ninguém pensou que poderia já se estar trabalhando um nome realmente para levar o debate em alto nível. Não apenas de um carreirista que queira se promover agora como para a eleição, pensando em 2020, que parece que tem muita gente já focada em 2020, é a Prefeitura de Maceió, já que o Rui Palmeira não pode ser reeleito, e o vice, pelas normas hoje atuais, por ter assumido já a Prefeitura na gestão passada. E nessa agora também seria reeleição, estaria fora. Então se pensa num campo livre, né? Um campo aberto para se chegar e qualquer aventureiro tentar assumir a Prefeitura de Maceió, que queira ou não queira, é uma preciosidade. Né? Mas em relação ao Rui Palmeira, eu achei que foi uma decisão acertada. Eu tomaria a mesma posição se fosse no lugar dele, talvez alertando aos companheiros que não levaria, não deixar chegar tão próximo à decisão, porque, como eu estou dizendo, está havendo uma paralisação total. Toda e qualquer conversação se deu antes do Rui. Agora,
a conversa está no submundo, está todo mundo falando baixinho e sem saber exatamente o que a oposição vai fazer. O que deixa mais claro é que, em relação ao governador Renan Filho, é que o cavalo passou selado mais uma vez, ele montou, já caminhou 90% do caminho e ainda está num belo de um cavalo machador e manso. Quer dizer, para cair do cavalo vai ser muito difícil. Complicado. Isso aí são as ligações políticas, né, que a gente observa. No próximo bloco a gente vai ouvir falar aqui do Dr. Omar, questões como Lava Jato, 3 senadores alagoanos envolvidos e outras questões também relativas aí à segurança pública. Daqui a pouquinho. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta aqui com o Dr. Omar, que vai falar um pouquinho aí da sua experiência política. A última eleição, ele foi candidato ao Senado com quase 140 mil votos. Dr. Omar, esses quase 140 mil votos, como é que o senhor fala? Qual foi essa representatividade toda? Uma surpresa ou já era esperado? Não, surpresa total. Na verdade, pelas condições que eu tive na campanha, que me prometeram tudo, uma campanha de porte, e não tive absolutamente nada, né? Fui apenas limitado ao tempo de TV. E para você ter uma ideia, eu fui a 29 municípios, estive em 29 municípios dos 102, não tive uma bandeirinha, não tive um cavalete, só tinha o guia eleitoral. E os carros que eu consegui manter foi durante 30 dias, os outros 90, 60 dias da campanha, absolutamente nada. Então, me restou apenas agradecer. Eu tinha uma preocupação de querer passar dos 10 mil votos assim que terminou o pleito, né? Eu, na véspera da eleição, eu disse, meu Deus, eu queria ter... Se eu conseguir chegar a 50 mil votos, eu sou um homem muito feliz por tudo que foi me apresentado. E, na verdade, 137 mil votos, 57 mil votos em Maceió, 80 mil no interior. Eu fui, na verdade, em números reais, eu fui o 5º mais votado em Alagoas. Perdi para Renan Filho, para o Bill, para o Fernando Collor e para a Luiz Helena. Quer dizer, todos gabaritados. Nomes consagrados. Nem os deputados federais, de nome e tudo mais, tiveram mais votos que eu. E sem, volto a repetir, sem estrutura alguma. Então, foi uma apresentação, digamos assim, inicial, que me frustrou exclusivamente porque as condições políticas que me foram oferecidas não foram cumpridas, né? Mas a receptividade do povo em relação a uma pessoa que tinha sido presidente da OAB e presidente de associações antes, sempre, na minha vida toda, isso é bem verdade, no combate à corrupção aqui em Alagoas, porque eu com 30 e poucos anos eu já combatia as irregularidades aqui, já sofria ameaças, mas nunca deixei de questionar esse falta de compromisso da classe política, e isso também me rendeu, viu, Ricardo, o abandono, porque nos palanques pouquíssimos eram que pediam voto para mim, e político de mandato, nenhum pediu voto para mim. Isso é bem claro. Então, até que depois, numa eleição subsequente da OAB, disseram, para justificar a nossa atuação à frente da OAB, como uma OAB presente na sociedade, disseram que eu tinha feito isso para tentando me beneficiar, né, politicamente. Ora, se eu quisesse me beneficiar politicamente, eu tinha que ter trabalhado a classe política para que ela me desse sustentação, e não o abandono que foi me dado durante aquele período eleitoral. E hoje continuam muito difíceis as relações,
porque eu não mudei meu jeito de ser. Eu continuo combatendo quem é corrupto, combatendo as irregularidades e defendendo um Estado bem diferente desse que nós vivemos. Doutor Mac, se o senhor me permita, mas quando o senhor fala aí que foi abandonado, eu acho que quem lhe abandonou realmente não precisava estar junto do senhor, porque quase 140 mil votos, só pelo seu nome já é uma grande vitória, e que outras vitórias venham a acontecer aí, como, por exemplo, agora, o que é que o senhor pretende, pelo Podemos, ele vai ter chapa majoritária, o que é que o senhor, aí também para o senhor, o que é que o senhor pretende aí nas eleições de 2018, que ainda está cedo para discutir, tem nomes aí importantes aí já rondando também o partido, como é a avaliação que o senhor faz agora para as eleições de 2018 pelo Podemos? Deixa eu lhe dizer, como a minha franqueza é uma coisa que não consigo segurar, primeiro dizer da minha insatisfação hoje de presidir o partido, né? Porque não estou nada satisfeito em estar nessa posição. Mas em relação ao partido eu tenho um compromisso. Esse compromisso é trabalhar para que Álvaro Dias venha a ter o espaço necessário aqui em Alagoas. E um outro compromisso é de fazer do Podemos pelo menos um deputado federal. E isso nós estamos conversando com algumas pessoas de qualidade para ver se até agora o finalzinho do mês venham assumir essa postura de ser candidato, ou até a possibilidade de que eu venha a ser candidato a deputado federal também existe, apesar de não estar tão configurado assim, em razão que eu estou tentando trazer por exemplo, tenho conversado muito com a deputada Rosinha, para ver se ela viria para o partido, o candidato a deputado Álvaro Vasconcelos, é uma pessoa que a gente tem tratado muito para vir para cá, uma composição estamos no aguardo aqui do Alfredo Gaspar de Mendonça, se ele realmente se decidir a ser candidato, o partido está aberto a ele. Nós trouxemos agora para cá, para o partido, e para mim foi uma satisfação muito grande receber Henrique Arruda, que sem dúvida alguma é um dos líderes do Livres, né? Foi vice-prefeito na chapa com o JHC na última eleição e é um homem respeitadíssimo e está conosco nessa luta hoje de estruturação do Podemos. Então, nós estamos num campo muito aberto. E nesse marasmo que estamos vivendo hoje, a gente mergulhou também. Então, as coisas estão sendo tratadas agora com uma forma mais cautelosa, que a gente precisa saber qual é o quadro, né? Qual é o quadro existente? Nós temos aqui a fortaleza do governo do Estado, com um mundo de partidos que ele detém, graças à habilidade do senador Renan Calheiros e do êxito do governador Renan Filho, e temos ainda uma gama muito grande de opções a fazer para o próximo pleito de 2018. Lava Jato, dos 5 candidatos ao Senado mais votados aqui por Alagoas, 3 deles estão envolvidos aí na Lava Jato, pelo menos 2 que já foram indiciados, e a gente tem um político, um deputado federal aí. Como é que o senhor avalia a Lava Jato e como é que o senhor vê esse envolvimento, infelizmente, quase toda a bancada de senadores de Alagoas envolvido nesse mar de lama aí que a Lava Jato trouxe à tona? O que a gente lamenta profundamente é que a classe política nacional, e a Alagoas não é diferente disso, esteja envolvido em tanta safadeza, né? O padrão das eleições levaram a essas relações sujas mesmo, né? Nojentas, e que faz com que as maiores lideranças do país estejam envolvidas. Em relação a Alagoas, parece que é crônico, né? Estamos há 30 anos sendo expostos, República das Alagoas, o Estado sempre envolvido no que é de pior no campo político, apesar de todos os políticos alagoanos terem uma dimensão a nível nacional muito grande, são hábeis, né? Até o senador Álvaro Dias, quando estávamos nessa briga pela presidência do partido, ele dizia, olha, Alagoas não pode, talvez não tenha muito voto a fazer um diferencial numa votação a nível nacional. Agora, ela é emblemática,
Nós temos que apresentar, o partido tem que apresentar em Alagoas um partido diferente. E por isso a gente não recebe no partido quem quer vir para o partido. Tem que estar dentro daqueles padrões mínimos que são estabelecidos com base na ética. Mas é muito triste a gente ter a nossa classe política, toda ela envolvida nisso. E principalmente, né, o que mais nos choca é que dos 27 estados brasileiros, Alagoas é o único que tem os 3 senadores envolvidos, né? O que nos desmerece, nos envergonha e, lamentavelmente, a gente espera que as coisas mudem dentro em breve. O senhor foi presidente aí por 2 vezes da OAB aqui, seccional Alagoas. Doutor Mar, o que me vem aí é que a OAB parece que se afastou um pouco das ruas, do povo, de questões nacionais, também de questões aqui dentro de Alagoas, que ela poderia ser mais combatível, ela poderia ter mais... isso é uma impressão minha e de alguns colegas jornalistas, ou isso realmente aconteceu? A OAB ela se fechou um pouco mais? Lamentavelmente, a OAB, a nível nacional, ela se vinculou um pouco à política nacional de quem estava no poder e se omitiu nos momentos que precisava agir. Isso eu combatia no período que eu estava lá, e nós tivemos um momento, inclusive, de muita força na gestão de Ofir Cavalcante. A gente bateu muito nessa questão da moralidade e da ética. A OAB estava na vanguarda disso aí e até começou a sofrer muita perseguição dentro do Congresso, né? E a luta era para tirar o exame de ordem, porque aí tornaria a advocacia uma coisa qualquer, sem a qualificação necessária para que os advogados possam defender. E o Eduardo Cunha era o maior incentivador dessa briga contra a ordem, mas nós tínhamos uma ordem que trabalhava e pensava dentro do que era necessário para a proteção do Estado. Hoje, depois não. Aí começou a haver uma ligação muito forte do governo para com a OAB e ela entrou num compasso de espera, de deixar as coisas acontecerem e não se posicionar de forma muito séria. Na verdade, quando se elege os conselhos, que são eles que formam, os conselhos estaduais que formam o Conselho Federal da Ordem, a boa parte daquele pessoal com a visão de esquerda ocuparam os espaços e aí passaram a, digamos assim, ser coniventes com a estrutura que o Estado tinha de mando que tomamos conta. Depois, uma opção do próprio advogado em achar que a OAB devia cuidar dele. E quando a OAB cuida só do advogado, ela enfraquece, porque nem o advogado se sente fortalecido. Para você ter uma ideia, e é um fato que eu conto sempre, a nossa gestão batia demais, né? Não tinha poder, não tinha nada, era uma gestão presente, eu estou falando na estadual. Isso não escapava ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público, nada. Onde não tinha um problema, nós chegávamos falando. Um determinado advogado foi pegar um processo no fórum, no tribunal, e aí a funcionária disse que o processo não estava disponível para ele porque estava concluído ao desembargador. E aí ele dizia, mas eu sou advogado da causa, eu quero ter acesso, e a funcionária dizia que não, de jeito nenhum. Ele disse, bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comunicar a ordem desse fato, porque eu sou membro da comissão de prerrogativas, e vamos ver o que acontece. Aí a funcionária disse, porque o senhor não disse isso antes, foi lá e pegou o processo e deu. Ou seja, o medo de chegar com a OAB forte, né, batendo, resolvia vários problemas. Não precisava, às vezes, nem a OAB interferir. Quando dizia que ia chamar a OAB, já resolvia. E isso mudou. A linha é o advogado, vamos cuidar do advogado. E quando a OAB e a instituição enfraquece, nós enfraquecemos tudo. Então, esse sentimento que você acabou de se referir, eu tenho sido muito questionado por todos. Mas, me parece que, por enquanto, é a vontade do advogado, ou ainda não surgiu um advogado para fazer contraponto a essa situação que está hoje presente. Doutor Amar, para a gente finalizar aí, estamos no ano eleitoral, em outubro a gente vai voltar às urnas, e com esse mar de lama todo que a gente vê, inclusive vários políticos aqui envolvidos não só na Lava Jato, como em outras, taturanas e etc.
uma frase, o que o senhor diria para o eleitorado alagoano? Eu gostaria apenas que o eleitorado alagoano tivesse a maturidade necessária de, na hora de votar, pensar que as coisas mudam através do voto. E é o voto consciente, não é o voto comprado. Aquele que lhe oferece alguma coisa para ser votado, certamente esquecerá de você no dia seguinte. Então, o poder do voto é o poder da mudança. Você muda a sua realidade mudando os nossos representantes. Agradecendo aqui, doutor Omar, mas vamos torcer que realmente haja toda essa mudança, que o eleitorado esteja preparado para isso e que isso venha realmente acontecer. Queira Deus, e eu agradeço muito a oportunidade. A Alagoas Web TV agradece aqui a mais um programa Mesa Crítica, essa participação especial aqui do doutor Omar. Até a próxima.